Bom dia a todos. Muito bem-vindos ao nosso 25º Debatologia de hoje, com o tema Intermissão e as Ideias Natas. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Andréia Greiner, eu sou aqui voluntária, da Aracê, do Office aqui de Belo Horizonte. E estarei hoje como mediadora, desse Debatologia online, promovido pelo Núcleo Técnico Científico da Aracê. Para quem não conhece, a Aracê é uma instituição sem fins lucrativos, com base no voluntariado e dedicada aos estudos da ciência com a Conscienciologia. Sua sede é em Domingos Martins, no Espírito Santo, onde possui lá um campus de pesquisa e educação. Quem quiser maiores detalhes, pode consultar aí o site, www.aracê.org. A nossa pesquisadora hoje é a Milces Caldas. Ela é fisioterapeuta, psicóloga e acupunturista. Pesquisadora hoje do Colégio Invisível da Sinalecticologia. Ela iniciou o voluntariado e a TENEPS em 2011 e voluntariou no IPC, na Aracê, FEAEC e na OIC. Organizadora do livro, Dari Caldas, Empreendedor Autodeterminado. Depois ela vai falar um pouquinho para a gente. Deixa eu apresentar o livro para vocês, aqui. Esse aí. E tem formação em piano pelo Conservatório Mineiro de Música. É uma das outras coisas que a Milces tem aí, É que eu carrego. Então, antes de passar aí para a gente, antes de começar a debatologia, a gente tem algumas orientações para os participantes, para a questão de deixar os microfones desligados, e quem quiser fazer aí alguma pergunta, pode colocar no chat, ou pode ser feito também pessoalmente, só colocar para a gente, que aí os microfones vão ser disponibilizados. A gente pede, que as perguntas sejam feitas aí de um modo sucinto, objetivo, contribuindo aí para os esclarecimentos, necessários ao entendimento do tema da nossa pesquisadora hoje. O texto também do Debatologia, para quem não recebeu, ele vai estar disponível aí no chat. Então, aí a ideia, do debate é para que todos participem, contribuam com essa pesquisa, tirem dúvidas e ajudem a ampliar a visão do conjunto do tema da pesquisa. Vou passar agora para a pesquisadora Milces, que fará as suas primeiras considerações sobre seu tema de pesquisa. A palavra está com você, Milces. Bom, obrigada, Andréia. Bom dia a todos. Bom dia a todo mundo que está aí me ouvindo. Estou muito contente, muito feliz por estar aqui com vocês. Eu só quero fazer uma correçãozinha, que eu encontrei a Conscienciologia em 1999, e foi em abril. Em dezembro de 1999, no mesmo ano, eu comecei a TENEPS. Então, eu tenho 22 anos de TENEPS. Já tenho 2 décadas de TENEPS. E desde essa época que eu venho fazendo as minhas pesquisas e venho trabalhando essas ideias de intermissão, as ideias inatas, porque, de uma certa forma, o título do Debatologia ele está incluso no meu livro que eu estou fazendo, que eu estou escrevendo, antes de escrever o livro do Ari. Eu interrompi para fazer o dele. E agora eu retomei, inclusive, quando eu fiz a formação de autores, a intermissão e as ideias inatas são 2 capítulos distintos, que estão na seção 1, para a percepciologia, e
e também primeiro e segundo, primeira e segunda capítulos do livro meu que está nessa sessão. Então, gente, o caso é o seguinte, a intermissão e as ideias inatas, isso aqui é um retorno ao meu passado. Desde quando eu tinha exatamente 3 anos e meio para 4, eu não sabia do que eu estava falando. E eu fiz muita coisa, não sei como, mas eu tenho a impressão que ou direcionada ou influenciada, eu não posso afirmar o que houve. O problema é que eu tinha determinados comportamentos que eu assustava tanto a minha família, quanto meus avós, quanto os parentes, todo mundo. E daí a minha mãe começou a escrever um diário para mim. Então, eu tenho 2 livros de diários que a minha mãe escreveu. Se não fosse ela, o cuidado dela de escrever esse diário, eu não teria acesso a essas ideias. Eu ia ter que pesquisar muito, teria que buscar em outras fontes, eu fiz há pouco tempo com a minha tia Wanda, e muita coisa ia ficar solta, ia se perder. Então, em primeira mão, eu quero agradecer demais a minha mãe por eu ter tido essa oportunidade de saber realmente o que eu vim fazer aqui, por que eu estou aqui. Porque a gente vem aqui não para passar a vida em branco, mas a gente vem aqui com um propósito. E desde a idade de 4 anos que eu percebi isso. Então, a intermissão, quando eu falo intermissão, dentro desse capítulo, tem 3 momentos que eu falava sempre com minha mãe. O primeiro, quando os meus irmãos começaram a nascer, com 3 anos e meio, a minha mãe já tinha mais um casal. Então, nós éramos 3 filhos. De repente, eu disse para minha mãe que eu não pertencia àquela casa, que aquela casa era muito estranha para mim. Esse foi o primeiro momento. Depois, eu falei com minha mãe que eu não tinha irmãos, que não adiantava ela falar que eu tinha irmãos, porque eu tinha colegas. E eu estudava com meus colegas. Onde estavam os meus colegas? Uhum. Depois, eu passei a procurar o meu grupo. Só que eu não tinha essa qualificação de grupo evolutivo, só grupo. Essa questão desse grupo custou a mim assim, várias visitas a psiquiatra. Nunca fiquei interna em hospital psiquiátrico, mas eu era uma cliente bem assídua do hospital psiquiátrico, porque eu chegava com essas questões e meus pais queriam saber de onde eu tirei as ideias, e eu também não sabia. Então, está aí uma prova minha, concreta, para mim, que eu fiz o curso intermissivo. Eu passei pelo curso intermissivo. Mas aí vem uma questão. Eu passei pelo curso intermissivo como? Porque quando eu comecei a frequentar as aulas, P1, P2, P3 e 4 no Instituto, porque eu entrei pelo Instituto, eu conheci pelo Instituto de Belo Horizonte, IPC, IP na época. Eu ficava assim, não, porque nós todos somos intermissivistas, nós estamos aqui porque nós temos a PROEX a cumprir e tal. E eu ficava pensando naquilo, procurando nos livros, encontrava alguma coisa, mas sempre encontrava exatamente essa data. Eu não posso ser intermissivista porque eu nasci muito antes da intermissão, que no livro do professor Valdo, de 700 Experimentos, está lá bem escrito que os intermissivistas começaram a chegar no planeta Terra por volta de 1950, 70. Quer dizer, 70 foi a época dos meus filhos estarem aqui, não eu. Mas, com o tempo, eu fui descobrindo, fazendo muitos laboratórios. Quando eu fiz o laboratório de retrocognição, que aí veio
toda essa problemática de intermissão, ideias inatas, grupo, aí já saí do laboratório com a qualificação que era grupo evolutivo, aqui no CEEC, eu falei, não, então realmente eu penso que eu faço parte desse grupo intermissivo. Agora, o curso intermissivo, como todo mundo sabe, é o intervalo entre duas vidas consecutivas da mesma consciência, que penso eu, entre vidas humanas, quer dizer, ressoma e dessoma. Agora, o que a gente vê muito e ouve muito, e muitas pessoas pesquisam, tem livros e mais livros sobre isso, é sobre a dessoma, da vida pós-morte. Agora, o meu interesse já é o contrário, é a vida antes da ressoma. Então, o meu foco de pesquisa é a intermissão, a ideia inata e o grupo evolutivo. Está explicadinho aí tudinho. Agora, eu quero entrar também com o princípio da descrença, que nós adotamos em todo o curso que nós damos na Aracê ou em qualquer lugar, todas as ICs adotam esse paradigma consciencial, que é o princípio da descrença. E tudo que eu colocar aqui, não acredita em nada. Tenha suas próprias experiências. Eu estou falando de minhas experiências, da minha autopesquisa. Para mim, isto é uma coisa que eu já constatei como verdade não absoluta, mas como uma verdade para mim. E outra pensada que eu também gosto muito, que eu coloquei aqui no artigo, de Aldous Huxley. Experiência não é o que acontece a uma pessoa, mas o que esta pessoa faz com que lhe aconteça. Eu acho essa pensada fantástica. Eu me baseio muito nessa pensada para me fazer as minhas coisinhas e andando e em frente, porque é tanta coisa que a gente encontra e muitas dificuldades, mas com vontade e persistência a gente chega lá. Aí eu passo para vocês. Nilces, então, está aberto, gente, a todos aí que quiserem fazer perguntas. E eu tenho uma aqui, Nilces, que é quando você coloca no início do seu texto que o Debatologia hoje está sendo uma oportunidade, né? Seria um pré-treino da escrita do seu livro Parapsiquismo Lúcido, que até é um título provisório. Então, quando que veio essa ideia de escrever sobre o parapsiquismo? Que eu acredito que ela tenha vindo bem antes, né? Mas veio muito antes. E sabe quem é que... Eu estava na Aracê, eu estava aí fazendo alguma coisa, algum curso, alguma coisa que eu fui na Aracê, no campus, e a Silvia, mãe do Marco Facuri, Silvia Facuri, ela de manhã cedinho saiu da casa dela e eu estava andando, e quando eu passei em frente à casa dela, ela falou, Milson, eu preciso falar uma coisa com você. Olha, eu sonhei com o seu livro vai chamar Parapsiquismo Lúcido. Sonhei com a capa, sonhei com tudo. Milson, já pensou em escrever esse livro? Agradeço muito a Silvia. Olha, foi ela que me deu o primeiro lance. Milson, você precisa escrever sobre isso. Mas o meu problema é exatamente aí. Eu tenho a questão do nó górdio aí, com essa questão. Porque eu escrevo sobre o meu parapsiquismo, mas falar sobre ele, para mim, ainda não sei se é acanhamento, eu não sei se as pessoas não vão acreditar. Acreditar não precisa, porque isso aqui não é nada dogmático, mas, pelo menos, voltar a me questionar. E nunca acontece isso. Isso me incomoda. Então, quando eu estou fazendo alguma palestra, ou online, ou mesmo quando eu apresentei um verbete sobre TENEPS também, no CAEC, eu senti muita dificuldade. Então, para mim, é um motivo assim, de uma reci muito grande,
E para fazer esse debatologia, eu não tinha pensado nesse tema, porque eu fujo desse tema para via online, para abrir para as pessoas, eu fujo. Mas aí eu tive que recorrer ao meu amparo de função da TENEPS e também a Equipex. No dia 1º de julho, eu já tinha combinado com a Ana que eu, na primeira quinzena de julho, eu ia entregar para ela o texto para corrigir, para saber se era isso mesmo ou não. Mas eu não consegui escrever sobre aquilo que eu queria, estava na minha cabeça. E não tinha meio, porque eu tenho o meu horário de estudo e o meu horário de escrita 2 ou 3 vezes por semana, das 3 às 5. E eu tentava nada. Bom, aí eu recorri. E não gosto de fazer isso, porque eu penso que é uma assistência que eu estou fazendo para o extrafísico, para as pessoas, para aquelas pessoas que pedem auxílio e assistência através dos pedidos da TENEPS, mas eu falei, não tem outra solução. Então, quando foi no dia 1º, antes de entrar na TENEPS, eu estava entrando e eu falei com os meus treinadores que era para qual é o motivo que eu tinha desse impasse meu com a escrita naquele momento. Aí a resposta veio no final da TENEPS, assim, mas em bloco, mas aquele bloco assim, tão nítido, que eu falei, gente, é isso. Agora é preciso se expor, fazer uma recim profunda, não há oportunidade maior. Então, é por isso que eu estou aqui. Eu estou tentando fazer essa recim. Estou muito feliz e estou conseguindo. Até agora está tudo bem. Então, ai, que bom, Nilce. Não era outro título, mas esse, para mim, é essencial. Para mim é essencial. Então, pode fazer várias perguntas que vou tentar responder. E dentro disso, Nilce, que você colocou para a gente, várias experiências que você teve, né, de parapsiquismo desde a infância. Tem alguma, assim, qual que você acha que foi a sua primeira experiência que comprovou mesmo o curso intermissivo? Talvez o que mais marcou? Ou é uma sucessão de experiências ou tem uma que realmente te marcou? Não, é uma sucessão de experiências e de vivências. As mais, assim, que eu sinto que é uma experiência bem forte, e eu também tenho um problema. Eu espero que aquilo venha acontecer novamente, ou que eu venha passar por aquela experiência novamente. Então, só aquelas repetidas, até há pouco tempo foi assim, é que eu coloco no meu livro, é que eu deixo ali como uma experiência vivenciada. Mas as mais que eu guardo mais foi quando eu fugi de casa, que eu guardo essa lembrança porque eu fiquei de castigo muito tempo. Eu sei disso, eu vejo a casa, minha avó e a minha mãe moravam na mesma rua, só que a minha avó morava 2 quarteirões acima da onde nós morávamos. A rua faz uma curva lá em Belo Horizonte e eu saí escondida, porque eu falava que aquela casa não era minha, mas eu tinha muito mais afinidade com a casa da minha avó. Eu sentia uma tranquilidade, gostava de ficar lá, não gostava de ir para minha casa. E eu fugi para minha casa com uma boneca de pano e fui sozinha para a casa da minha avó. E fiquei lá. Depois de muito tempo, porque minha mãe já estava com 2 filhos pequenos, é que deram falta de mim. E aí foram me buscar. Quando eles foram me buscar, foram lá na casa da minha avó, procuraram por tudo quanto é lugar, e eu quietinha lá no porão, no meio dos livros, sentada no chão e olhando os livros, quando eles me encontraram lá. Então, quer dizer, fiquei de castigo, fiquei muito tempo sem poder sair, sem brincar, sem nada, mas essa daí me marcou demais, demais, porque eu já falava que eu não tinha irmãos, já falava que a casa não era minha, que eu estava à procura de um outro grupo, então essa me marcou muito. Essa me marcou demais. Então, é essa daí que é... Mas, assim, é a primeira. É a primeira da primeira, e eu estava bem novinha. Agora, tem muitas outras, né?
Inclusive, está aí no livro a questão do nome do meu pai, com o nome do meu marido. Na família, eu tenho 5 Aris na família, 5 Aris. Não é um nome comum. É daí também que eu vim pesquisar o porquê disso. Porque tanto nome Ari na minha vida. Meu pai é Ari, meu marido é Ari, meu irmão é Ari, 2 primos, tanto do lado da minha mãe quanto do... Parece que eu vim assim, do curso intermissivo, e falou, olha, isso é para você não esquecer da sua ProEx, de o que você tem que fazer. A questão também do meu nome, eu investigo muito, eu pesquiso muito, porque o meu nome é diferente de todos da minha família. Meu nome é MI, eu sou primogênita. Os outros são MAR. Isso também me incomoda muito. Por que isso? Né? Tem um motivo. O nome do meu pai era Ari, com Y. Depois, por causa da questão da ortografia, né, do acordo ortográfico lá em Portugal e Brasil, tiraram as letras K, W, Y. Então, o alfabeto ficou com 23 letras. As minhas 2 irmãs, o meu pai, na certidão delas, o nome dele é com I. E o nome meu, da minha certidão, do meu irmão, eu não sei, não tive acesso, com o meu pai é com I. Então, isso dava uma certa, assim, sabe, uma confusão. Não, porque a informação que você teve, que quando você era pequena, que você ia conhecer um moço que ia ter o mesmo nome do papai, mas só que era com a letra I, e o Ari era com a letra Y, não é verdade. E aí, para essa debatologia, eu coloquei isso como prioritário. Eu vou descobrir o que é isso, porque senão eu não posso colocar isso. Isso, para mim, não é uma coisa verídica, não é uma coisa que aconteceu realmente. Mas eu trouxe essa informação também do extrafísico, do curso intermissivo, que a letra do meu não é namorado, eu falava que era amigo, do meu amigo futuro, seria o mesmo nome do meu pai com a letra I, Y, e do meu pai era com a letra I. E foi quando eu tinha 6 anos de idade, quando eu estava já entrando no 2º ano primário, quando um meu colega escreveu o nome dele no quadro, que a professora pediu dos novatos, e ele foi e escreveu Ney, com Y. Quando eu vi aquele Y, mas aquilo, eu levei um susto, falei, é essa letra. E aí eu escrevi no caderno, foi chegando em casa, eu mostrei para minha mãe, aqui a letra, ó, a letra é essa aqui, que é a letra que eu falo com você. Ela falou, não acredito. Então, isso tudo está nos meus livros, está registrado, e hoje eu sei que eu posso falar isso com toda a liberdade, que foi uma coisa que ela escreveu. Foi muito bom. Minha mãe teve muito cuidado comigo. Eu pensei assim, a minha mãe devia de achar que eu era meia doida, porque não é possível. Ela teve o cuidado durante a infância, até 10, 11 anos, ela teve esse cuidado de anotar quase diariamente, quase semanalmente, as coisas que eu passava, as coisas que eu falava. Então, é por isso. Quer dizer, fui muito amparada, né? Muito amparada mesmo. A família que eu escolhi foi fantástica. Não tem dúvida, né, Vilce? Não tem dúvida, não tem dúvida. Quem que gostaria de fazer uma pergunta agora é o Jades. Viu, Jades? Jades? À vontade. Que bom, Jades. Tudo bom, Jades? Olá. Meu aluno. Isso. Legal. Obrigado, Milces, mais uma vez. Parabéns. Realmente, a professora Milces foi nossa professora aqui, aí no início do AMD em Cascavel. Então, foi aonde nós reiniciamos aqui, a Andréia, aqui o AMD em Cascavel, e a Milce foi uma das professoras aí, que fez aí um grande trabalho aqui. Mas assim, Milces, assim, dentro assim do teu tema, já, só um minutinho, tem alguém com o microfone aqui desligado, que está dando uma interferência. Está ligado, né, André?
Não sei quem. Me parece que é Isamar. Isamar, por favor. Liga o microfone. Pronto. Pronto. Aí, Jades. Então, dentro do teu tema aqui, você ampliar mais, assim, para nós, essa questão dos estados sobre o estado conscienciais, né, que são assim esse teu nível de flexibilidade, né, entre o intrafísico, extrafísico e o estado projetado aqui, né? Assim, para você relata essa facilidade, né, entre essas três condições, né? Uhum. Tá aí. É interessante isso, já. Muito obrigada pela pergunta, tá? Isso realmente acontece. Eu tenho a impressão que não é a primeira vez que eu sou parapsíquica nessas vidas minhas. Segundo o professor Valdo, para começar desde o início, uma vez eu estava na epígrafe e ele sentou perto de mim e falou assim: eu quero conversar com você. Qual é o século que você pesquisa, que você gosta? Eu falei: professor, eu gosto muito do século XVI e do século XVII. Ele olhou para mim assim, franziu a cara, falou: tá bem, mas deixa isso para aí agora, mas você precisa de pesquisar final do século XI, princípio do século XII. Eu falei: mas que é isso? Ele falou: não, você é velha mesmo. 6.000 vezes, ainda completou. Você é muito velha mesmo, a sua consciência é muito velha. Você faz parte do nosso grupo. E, quer dizer, do grupo dele, né? E então foi a partir daí que eu realmente pensei: gente, eu tenho uma facilidade muito grande de projetar. Às vezes, por exemplo, eu não durmo depois do almoço, definitivamente, porque o meu controle sobre o meu pai, antes dele chegar para o almoço, era exatamente esse. Eu deitava antes do almoço, no escritório do meu irmão, para saber onde ele estava. Deitava e saía do corpo e ia. Se ele chegasse e falasse alguma coisa assim, eu falava: não, peraí, pai, não é bem assim, não. Pronto, aí a casa caía. Então, eu tenho essa facilidade de projeção, eu tenho essa facilidade muita de visual, não, porque foi um pedido meu, porque eu me assustava com determinadas consciex. Mas, desde pequena, que eu vejo as consciex. Eu tenho uma aparadora minha, no início, agora eu não sei, era a minha avó paterna. As pessoas viam a minha avó comigo, elas sentiam a presença e falavam comigo. E meu pai sempre levou a gente assim para o espiritismo, a minha avó também era espírita, espiritismo da linha kardecista. E, por exemplo, o professor estava dando aula, eu ficava olhando a aura dele, entendeu? Às vezes eu via umas coisas assim, meio escuras, eu ia lá e falava com o professor. Bom, aí eu já ia para a diretoria. E foi assim a minha vida inteira. E até eu ter um controle sobre isso, eu ter o discernimento e também a maturidade de saber que eu não podia falar tudo com todos, em qualquer lugar. Mas isso eu adquiri muito tempo depois. Porque eu tenho a impressão que eu já passei, o professor Valdo já falou comigo, já me deu umas dicas. Milce, estuda fitoterapia, fitoenergias, se baseia mais no energossoma. Quando você for fazer alguma projeção, vai de psicossoma. Então, isso tudo ele foi me instruindo aqui. Quando eu vim para cá, foi muito bom. Eu tive assim, muita assistência do professor Valdo, muito. Agora, realmente, o Jades, eu nasci assim, eu nasci desse jeito. Eu nasci com esse parapsiquismo, quer dizer, era um parapsiquismo destrambelhado, né? Porque não tinha controle, eu falava tudo. Se chegassem as pessoas na minha casa,
a minha mãe logo falava, você fica estudando aqui, você não vai lá não, na sala não. Porque qualquer coisa que a pessoa falasse, eu já ficava calada, só olhando e já mapeava. E, quer dizer, eu invadia a outra pessoa, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha isso. E eu também tive muita repressão em cima disso. Só o fato de ir para o hospital psiquiátrico, geralmente eu estava no hospital psiquiátrico lá, porque eu tinha ataques mesmo extrafísicos, sabe, já? Isso me deu uma sequelada boa. E aí eu comecei, então, a estudar. Meu pai foi muito bom para nós todos, para os filhos. Ele comprava muito livro. A gente tinha coleções e mais coleções, muito pitoresco, das seleções da revista, Lelo, Barça. E ele era disposição. Ele se preocupava muito com a gente. E mais comigo por causa dessas questões minhas. Me levou também para o espiritismo. Quando eu fui fazer primeira comunhão, eu desmaiei quando eu fui fazer primeira comunhão, eu não queria fazer, eu não podia entrar em igreja. Quer dizer, a minha vida, até eu dar uma estabilizada no meu parapsiquismo, ela foi um pouco desgastante, sabe? Eu tenho essa facilidade mesmo. Eu vejo o extrafísico, eu vejo a aura com muita facilidade, sem esforço nenhum. Agora, eu não uso isso mais. Eu hoje tenho muita ética e eu não posso fazer isso, eu sei que eu não posso. Mas quando, por exemplo, eu tinha consultório, que eu percebia nos meus clientes alguma coisa, eu dava uns toques, olha, procura um médico, você já percebeu isso assim, assim? E aí eu assisti muito, porque eu trabalhava em colégio, né, como psicóloga no Sistema e no Pitágoras, dois colégios da área do pré-vestibular. Trabalhei muitos anos nesses dois educandários. E eu lidava muito com adolescentes e o parapsiquismo dos adolescentes, porque às vezes as mães chegavam, mas é imperativo demais, mas é isso, mas é aquilo, ia ver, era parapsiquismo, o mesmo que eu tinha, o mesmo que eu passei. Porque na época que eu nasci, era muito difícil falar sobre isso, não podia falar, né? Mas depois não, agora não, existe até livros, né, Parapsiquismo Infantil, que é da Lília, um livro muito bom, quer dizer, já tem livros para você consultar, para você pesquisar agora. Na minha época, era assim, tem isso, Gardernal. E minha mãe não dava o Gardernal, porque ela sabia, minha avó falava com ela, que o meu problema não era nada de saúde, o meu problema era outro. Mas como a minha mãe era cética, muito, muito, assim, extremamente materialista, também ela não ouvia a mãe dela falar. Então, eu Então, acho muito eu acho que assim, essa importância, né, de você ter um pai, uma mãe, assim, que consiga ter um olhar porque eu digo isso porque também a minha infância, ela mais ou menos norteou em torno disso, né? Então, aí, com o passar do tempo, ao acesso à Conscienciologia, então, depois que eu e a Andrea tivemos as nossas meninas, então já foi uma forma muito diferente de olhar para isso, né? Então, em é, você auxiliar, você dar encaminhamento, já focando mais ou menos aquilo que que o teu filho, né, se predispôs, né? Então, isso faz uma grande diferença, né? muita Para diferença, tá? fins desses desassédios e que elas não sofram tanta interferências contra fluxo que talvez nós, na nossa época, a gente sentia, né? E não tinha como muito dividir, né? E era aquilo, era a questão pensênica também que influenciava demais na família, porque a minha família era assim um ninho de guacho, sabe? Falando um, falando do outro, aquelas questões. Então, conforme era o contexto da casa, né, o holopensene da casa, eu tinha meus ataques à noite, de dia. É muito interessante essas questões, sabe, já. Mas, agora, os meus filhos, eu cuidei dessa parte deles, eu prestava atenção, porque a parte melhor para a gente perceber isso numa criança
é na idade de entre 3 anos a 7 anos, antes de entrar no pré-primário. Tá? Então, essa fase de idade é fantástica. Então, meus filhos, todos eles, são muito parapsíquicos, muito. O meu filho Wallace brincava com um senhor que ele chamava o Pano Verde, diz que ele tinha um turbante, um negócio na cabeça, e amanhã eu vou brincar com meu amigo, ele chegou. Eu ia lá, ficava brincando. Quer dizer, eu tratei, não falei nada, eu falei, não, vai brincar mesmo. Ele via minha mãe também, depois de dessomar, minha mãe ia visitar. Ah, mãe, olha, eu vou brincar com minha avó com o meu velocípede. Então, ele ia, tá bom, vou levar para você. Então, essas questões eu fui levando com a maior tranquilidade. Então, para não dar sequela, porque eu sei o que eu passei. A minha filha do meio, ela falava assim, mãe, eu hoje voei nessa casa o tempo todo. Olha, eu entrei no quarto, eu vi isso, eu vi aquilo. Quer dizer, a pequena também. Todos 3 passaram por essa fase. E é uma fase muito rica para os pais, muito rica, que passa, às vezes, despercebido. Né? E é preciso da gente ter um pouco assim, mais de uma visão maior, não só da intrafisicalidade, mas também dessa parte extrafísica, porque dessa multidimensionalidade, porque ela, gente, é a nossa vida, nós somos conscientes, nós estamos aqui de passagem, né? Então, nós não somos vida eterna, muito pelo contrário, já pensou ficar velho aí sem saber falar nada, com Alzheimer? Não, nós temos um tempo para cumprir a nossa proex. Então, nós viemos aqui para assistir, para ajudar, né? Então, é muito importante, eu penso. Nós, pais, temos uma grande responsabilidade. Obrigado. E dentro disso, né, já que você levantou e a Nilce colocou, eu fico pensando a responsabilidade de todos nós, né, como que estamos na conscienciologia, porque de repente a gente um assunto desse é fácil da gente entender hoje, né, e de conversar sobre isso. E quanta gente que ainda não tem acesso. É muita gente, é muita gente. É a Então eu fico maioria. pensando como que são importantes, né, esses debates e como que esses assuntos vão chegar para outras pessoas, né? Inclusive o que a Milce falou, a questão da infância, né? E isso marca profundamente né, vamos falar várias pessoas, né, várias gerações aí para frente. Mas foi bom, né, foi muito bom ter colocado isso, essa questão do parapsiquismo da infância. Eu queria colocar essa coisa do parapsiquismo infantil, André. Desculpa ter te cortado, mas é na infância, depois tem o período de latência da criança, que é de 7 a 10, 11 anos, quando começa a pré-adolescência, a puberdade, com 10 a 11 anos, também aparecem novamente as crises. Aí vai lá, aborrecente, que não sei isso, aquilo. Também muito a influência extrafísica. Eu já tratei de muitas crianças que falavam que era hiperativo, outros autistas, outros hiperativos demais, que não dava sossego, quando ele vê, simplesmente influência extrafísica. Então, os pais não têm acesso a essas questões. E os meus filhos, todos eles, passaram por psicólogos nessa fase da idade, dessa fase da idade, tá? De adolescência. Então, é muito bom mesmo. Isso aí é chamar atenção mesmo para os pais para essas questões. Milce, tem aqui uma pergunta da Silvia Facuri. Ela, parabéns pelo tema que está apresentando, feliz em saber que fui incentivo para o seu livro, que aguardamos com carinho. Gostaria que você nos clareasse sobre os elementos e ferramentas que mais têm contribuído para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do seu parapsiquismo. Milce, você fala no seu texto sobre o estudo do projeciologia e da história do parapsiquismo. Então, é o que eu gostaria de saber. Esses estudos seus, essas pesquisas, estão te ajudando a aprofundar o seu parapsiquismo? E quais os outros elementos, além de laboratórios, que você pode ajudar uma pessoa que tem o parapsiquismo bloqueado ou não aflorado ainda?
Olha, Silvia, mas muito obrigada, Silvia, eu te agradeço demais, eu lembro de você sempre, viu? Com a sua dica. E quando você falou aquilo para mim, olha, minha perna lá na hora estremeceu, viu, Silvia? Mas olha, Silvia, na Aracê, quando nós estávamos... Na Aracê tinha um programa EQD, se você se lembra do EQD, né? E no início que eu entrei para o EQD, da Aracê, nós tínhamos uma meta a cumprir, que era ler todos os 4 tratados do professor Valdo, principalmente o Projeciologia e o 700 Experimentos. Eu li esses 2 volumes, 2 tratados, todos. Eu, até hoje, não deixo de pesquisar o Projeciologia, porque, para mim, é assim, o melhor que tem, a base da base mesmo da projeção, está tudo ali. E também eu fiz a leitura deles todos, fiz a síntese, eu tenho o livro de cada um deles, dos 3. Mas daí para frente eu comecei, tem história do parapsiquismo, eu tenho celtas, eu tenho tudo que diz respeito a parapsiquismo, Silvia, eu leio. Eu tenho muito interesse em ler sobre isso, porque, para mim, o meu foco é a assistência às pessoas que hoje passam o que eu passo, hoje ainda passam pelo que eu passo, principalmente crianças. Então, agora, para o Silvia, para você ter ou trabalhar mais o parapsiquismo, eu não vejo outra coisa a não ser a questão do EV. Se você fizer pelo menos 20 EV por dia, você marca o dia que você começar e a progressão. Silvia, você vai tendo uma progressão incrível, mas é incrível nas questões. Agora, laboratório é ótimo, excelente, né? Tudo dentro da Conscienciologia que você puder fazer em benefício próprio para o parapsiquismo, mas você tem muito também, deve ser feito. Mas o EV, eu penso que ele é essencial. O EV é a proteção sua, é a proteção e, ao mesmo tempo, você está ali, né, malhando o seu energossoma várias vezes por dia. Então, eu penso que, no meu caso, o EV que é a solução para mim. E o meu controle para acalmar, para ficar mais tranquila, para conversar, para fazer o debatologia, tudo é o EV, tá? Muito obrigada, Silvia. Você está me ouvindo? Nós continuamos te aguardando no campo de escrita para esse livro sair rápido. Pois precisa, menina. Eu parei porque eu fui fazer o Duari, né? Fui organizar o Duari, mas está indo. Dia 14 eu estou aí. Dia 14 eu estou aí. Bom, Milces, aqui a gente tem quem está querendo fazer uma pergunta é o Leandro. Leandro. Oi, Milces, bom dia pessoal, tudo bom? Oi, Leandro, você está bom? Tudo jóia? Tudo jóia. Milces, por gentileza. Oi, não. Na sua autopesquisa, estava lendo aqui, você ainda pensa que tem algo mais que você está começando a pescar na sua autopesquisa em relação ao parapsiquismo? E o que você tem percebido nesse seu caminhar, nessa vida, se você já tem, as experiências têm te promovido um apaziguamento ou uma reflexão maior a respeito do seu temperamento, né? A gente sabe que temperamento, pelo menos a informação que a gente tem, o temperamento é mais... É a última coisa, né? Isso. Você tem que ajudar. Olha, eu falo que eu tinha, não sei hoje, quem pode aí mapear isso são as pessoas que convivem comigo, mas eu tinha um temperamento muito agressivo. Eu não conseguia ver nada que saísse fora da cosmoética,
Por exemplo, bater num cachorro, fazer ruindade com um animal, xingar nome feio. Então, eu tinha uma lista mental daquilo que, para mim, me magoava profundamente. Tá? E essas questões sempre me traziam um sabor muito grande. Agora, se eu evoluir um pouquinho, eu acho que eu evoluí, sabe, Leandro? Eu acho que eu dei um saltinho bem bonzinho, principalmente pós a minha vinda aqui para Foz do Iguaçu. Porque aqui a gente fica eu fico o dia inteirinho no CAEC quando ele estava funcionando. Eu fiquei no CAEC na holoteca mesmo antes de eu vir para cá. E ali é um campo de experiência e de vivências fantástico. A psicometria minha, parapsíquica, eu desenvolvi lá, porque às vezes chegava uma pessoa e eu não achei tal livro ser assim. Eu falei, eu ia com ela, eu fazia psicometria, entendeu? Dava formigamento, eu olhava, às vezes o livro estava atrás. Então, chegou até incomodar as pessoas e eu parei de fazer isso. Eu capeava um pouquinho, arredava um para lá, arredava um para cá, porque eu tenho isso, eu tenho um certo acanhamento de demonstrar o que é possível eu fazer através do meu parapsiquismo. Eu não gosto, tá? Então, eu sou muito, assim, eu trago as minhas coisas bem, não é escondidas, mas, se possível, não escancaradas, eu não gosto. Então, a psicometria eu desenvolvi na holoteca, tá? Agora, as outras, assim, o temperamento é uma coisa que eu estou tentando mudar, mas eu penso, Leandro, que não é para essa vida. Porque cada vida a gente caminha um pouquinho só. Eu estou vendo por mim. Há quanto tempo que eu sei que eu tenho dificuldade em falar sobre o meu parapsiquismo? Há quanto tempo eu sei isso? Se não fosse essa ajuda extrafísica de perguntar qual o meu travão, eu não estaria debatendo isso aqui. Eu estaria com outro, porque sempre eu desvio para outro assunto. Eu estou lá agora, candidata, eu entrei para o curso, para o Colégio Invisível da Sinaléticologia, exatamente por isso, porque eu tenho muitas sinaléticas. E, às vezes, as sinaléticas aparecem e está aparecendo uma que acho que você me deu aquele start para mim agora. Eu estou com agora. Você perguntou, e como que você faz para o seu temperamento? Eu estou tendo, de uns 3 meses para cá, eu estou tendo uma sinalética que eu nunca tive, do lado direito, bem na cavidade do ouvido interno. E já pesquisei, já vi se é um problema auditivo, não é? Muito pelo contrário, eu tenho uma audição muito boa. E eu, às vezes, penso em uma coisa que é o caminho que vai chegar ao Pato Pensene, está caminhando para o Pato Pensene, eu tenho essa sinalética. É uma coisa engraçada. E você, por causa de quê? Que eu quero melhorar o meu temperamento. E você tocou no assunto, então por isso que eu estou falando. Muito obrigada, você cooperou demais comigo, você não imagina. Foi a hora que você falou em temperamento, entendendo? A sinalética veio ela é bem sutil, bem devagarzinho, mas é assim, interessante demais. E, então, quer dizer, muito obrigada. Olha, já valeu estar aqui hoje. Então, é isso. Agora, sinceramente, ainda falta muito. Porque, lendo o teu paper aqui, me vi também, porque eu também tive as minhas, né, eu poderia ter lidado melhor, né, na adolescência com algumas coisas, teria poupado alguns problemas para mim e para a família, devido a ideias inatas que você coloca. Então, eu percebi,
as dificuldades que a gente passa, né? E depois, a gente entendendo, a gente utiliza para poder auxiliar aqueles que estão vindo. E, nesse sentido, eu vendo na sua bibliografia, você trata das ideias inatas é algo importantíssimo para nós, né? Que eu acho que nos coloca, né? Vamos dizer assim, a gente entendemos melhor o que acontece. E eu notei que não há na bibliografia, eu gostaria de sugerir para você, tem porque eu utilizei num escrito meu, que é do Felipe Mansur, a verificabilidade das ideias inatas na dimensão intrafísica. É dele. Ele é meu vizinho, ele era meu vizinho aqui. Eu tenho. Se você... mas eu não acessei. O Sim. que eu acessei, Leandro, que é um livro muito bom mesmo, que é de curso intermissivo, mas ele, dentro do livro aqui, ela tem 10 tópicos que é a questão do curso intermissivo. E um deles, ela fala de curso intermissivo o tempo todo. Esse livro aqui, ó, da Tatiana Mota. Esse livro aqui é muito bom. Se você quer saber e estudar sobre ideias inatas, esse livro aqui é muito bom. Muito bom. Então, perfeito. Tá? Muito agradecido. Eu indico esse. Tá bom. Parabéns, em frente. Esse também é muito bom. Tá. Para quem vai ser vovó aí um dia, para psiquismo infantil, da Lilian Zoltan. Ok. Qual que é o nome dele, Milces? Parapsiquismo na Infância, Perguntas e Respostas, da Lilian Zolé. É a esposa do Everaldo. Ela é psicóloga, fisioterapeuta também. Muito bom. Agradecido, Milces, agradecido, pessoal. Muito obrigada a você, eu que agradeço. Olha, você me fez um favor que você não imagina. Vou mapear agora. Bom, agora, Milces, quem está querendo também fazer uma pergunta é a Andréia. Bom dia a todos, bom dia, Milces. Muito bom ter você aqui conosco. Ai, eu estou te vendo vocês. Ai, vocês me dão tanta saudade. Né? Você é um símbolo aqui para Cascavel, a retomada da conscienciologia aí com a ANB, a primeira turma com 20 alunos, que muitos de nós aí seguimos na caminhada evolutiva. Você colocou como aportes o seu pai e a sua mãe, né? Ali no começo da sua vida, contou um pouquinho sobre essa questão. Eu gostaria de saber, assim, que você colocasse para nós, explanasse um pouquinho, também sobre o Ari, né, o teoduplista, no que ele foi aporte nessa tua caminhada. Eu tive... você foi muito feliz nessa pergunta, André, obrigada. Olha, os dois Aris foram os meus amparadores intrafísicos. O meu pai, porque ele não admitia de forma nenhuma que eu cursasse, que eu estudasse em um colégio católico. Ele me colocava assim, a 2, 3 quilômetros de distância, levantava, ele ia, podia me levar, mas ele não deixava eu estudar em colégio de freira. E ele sempre teve assim, muito cuidado comigo, que ele supria muito a mim com muitos livros. Ele trazia para mim muitos livros. E interessante, sempre mais coleções. E Tesouro da Juventude foi um, Mundo Pitoresco, né, que eu já citei, e a Barça, a coleção de Machado de Assis, tudo ele trazia para a gente. E então ele foi o meu amparador intrafísico todas essas questões. Agora, o meu marido foi aquele que, vamos dizer a palavra que não é adequada, que realmente ele acreditou em mim quanto ao meu parapsiquismo. E eu tive um tempo muito dilatado para falar com ele sobre isso, porque ele vinha de uma família católica demais da conta. E não sei se você leu o livro dele, ele era para ser padre. Ele veio depois de 6 mulheres e a finalidade era que ele fosse padre. E ele fugiu do seminário, né? E a família não gostou.
E ele veio para Belo Horizonte e eu o conheci, ele já estava no 3º ou 4º ano de Direito, uma coisa assim. E no início, às vezes, quando ele vinha, nós encontrávamos, eu sentia aquela energia, eu tinha aquela repercussão, aquele acoplamento, acoplava em mim aquelas energias assim, pesadas. Aí eu perguntava assim para ele, você foi a banco hoje? Ele falou, fui. Ah, mas como é que você sabe disso? Eu falei, não, nada não. Depois que eu fui acostumando, e depois que nós casamos, que ele viu o meu processo, como era sofrido a minha questão, então ele resolveu me ajudar. Ele falou, Milce, olha, nós vamos acabar com isso de uma vez por todas, porque não é possível você ficar a vida toda desse jeito. Esse grupo seu, porque eu sempre continuei a procurar o meu grupo, e eu não encontrava. Eu tenho impressão, Andréia, que eu fiz muito cursos, primeiro que eu gostava de estudar, mas eu fiz muito cursos em função de achar o meu grupo, porque as pessoas que eu conversava, por exemplo, na ciência convencional, não era aquilo que eu esperava receber, porque era diferente. Era exatamente essa parte que faltava da multidimensionalidade. Então, ninguém tocava nesse assunto. E eu ficava cada vez mais frustrada. Aí, um dia, ele falou, não. Então, teve um dia, foi em abril, tudo meu acontece muito em abril. Abril de 79, ele falou assim, não, entra dentro do carro, eu vou te levar lá no hospital, vou te levar lá no Santa Clara, em Belo Horizonte. Eu vou te levar mesmo, porque não é possível você continuar. Eu, com aquele espasmo, eu tive um acoplamento que eu nem sei de quê. E ele me levou para o hospital e o médico me deixou lá sentadinho. Quando nós chegamos, o doutor Ivo Ribeiro, ele me deixou sentada lá no saguão. Eu fiquei lá mais não sei quanto tempo, acho que mais de 1 hora. Enquanto eu não passei, enquanto eu não tive condição daquele acoplamento que eu tive, ser assistido ou sugar a minha energia toda e depois, né, ter me deixado lá naquele estado de passividade total, sem saber onde eu estava, com quem eu estava, aí ele me chamou e me levou para o consultório, e o Ari falou assim, eu não quero estar aí com ela. Ele falou, tá, tudo bem. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, Milce, você já vem aqui várias vezes, eu vejo você. Isso eu já tinha 16 anos de casada, quando aconteceu isso. Você já veio aqui várias vezes? Deixa eu te falar uma coisa, o seu caso é Chico Xavier. Não tem outro jeito. Eu não queria falar isso, eu sou médico e não vou te dar remédio nenhum, porque você não tem nada de anormal, você não é doida, isso aí são energias que você passa em algum lugar e vai receber. Não entendia nada que ele estava falando. Ele era kardecista. Então, eu fui ao Chico Xavier. Quando eu cheguei lá no Chico Xavier, foi eu, o Ari, mais um casal, nosso vizinho. Isso foi em abril de 1979. E eu falei, agora então eu vou... Já pensei, já saí toda feliz, né? Agora eu vou encontrar meu grupo, não tem jeito. Eu vou no Chico Xavier, foi Chico Xavier. Nós entramos lá naquela sessão deles lá, estava muita gente, uma fila horrorosa, ficamos do lado de fora, um sol danado, meio-dia, até chegar no horário dele atender. Estava tão cheio que nós ficamos na última parede do salão dele lá. Nós ficamos lá e aí ele começou a atender as pessoas que estavam na frente e tudo. E eu, mais o Ari lá e os nossos amigos. E aí, de repente, quando terminou tudo, ele falou assim, aí ele chamou a secretária dele, a gente viu ele chamando a secretária, aí ela pegou o microfone e falou assim mesmo, por um acaso, aqui no recinto se encontra uma pessoa com o nome Milces, assim, Milces. Eu olhei para o Ari, aí o Ari, você falou alguma coisa? Eu falei, não falei nada, eu não encontrei com ninguém. O que é isso? Deixa eu lá ver o que. Aí eu levantei a mão. Ele falou assim, quando terminar aqui o atendimento, você, por gentileza, nos procura
no escritório dele. Então, depois que terminou ali, aí eu tive um banho de energia, que hoje eu sei que é banho de energia, que, inclusive, eu tive assim, repercussão imensa no soma. Eu tive que, inclusive, ir para o hotel, trocar de roupa para voltar. De suor, de tudo. Então, quando nós voltamos, já estava quase terminando, e nós fomos para o escritório dele. Aí ele me cumprimentou, irmã Milce para cá, irmã Milce para lá. Você está atrás de um grupo seu? Tal. Eu falei, estou atrás de um grupo, o Chico. Já tem muitos anos, desde quando eu me entendo por gente, minha mãe falava que tudo quanto é lugar que eu ia, eu estava procurando esse grupo. Então, não é de hoje, eu já estou com 50 anos, eu não acho esse grupo. Ele virou e falou assim para mim. Ele pegou um livro, pediu a secretária para pegar um livro e trouxe um livro, Nosso Lar. Abriu o livro e escreveu assim, irmã Milce, querida irmã Milce, o seu grupo você irá encontrar daqui a 2 décadas. E assinou. Era o dia 17, o dia que eu... Primeira vez que o Ari foi lá em casa, 17 de abril de 1979. Eu falei assim, eu não acredito. Aí apaziguou aquilo, entendeu? Aquilo deu uma assim... Porque ele falou, você pode esperar, não precisa procurar, toma a sua vida, cuida dos seus filhos, daqui para frente você não vai ter mais ataques, você não precisa de... Ele falou tudo comigo, você não precisa de procurar psiquiatra, o psiquiatra, seu vizinho, você pode falar com ele que muito obrigado, que você não precisa mais, e esquece, você não precisa mais de assistência psiquiátrica. Quando você for lá e tiver boa, você volta aqui e me conta. O médico falou comigo. E aí eu passei esses 20 anos sem realmente procurar. De vez em quando eu procurava em jornal, procurava se tinha algum anúncio, alguma coisa. Um belo dia eu estava no consultório e a minha irmã ligou, a minha irmã Margarete ligou para mim e falou, anota aí depressa um número, aí eu anotei um número. Milce, esse negócio seu que você fala aí, que você voa, que você vê as coisas, que você sai voando, que você sonha, tá lá, 2 homenzinhos na placa lá, 2 homenzinhos voando e o palestra pública aqui no seu. Eu falei, gente, eu acho que eu encontrei. E aí, quando terminei lá de atender o pessoal, já era umas 6 e tanto, eu falei, vou passar lá agora, né? Mas aí não dava porque estava fechado. Aí, no primeiro sábado, eu fui lá. E você precisa de ver para me encontrar, coisa que eu fazia, eu morava em Birité, para me encontrar o caminho, que eu ia a Belo Horizonte todo dia, de Birité para Belo Horizonte, e voltava de Belo Horizonte para Birité, 26 quilômetros, eu me perdi. Eu entrei para a direita numa rua e me perdi. Cheguei lá na reunião, devia estar quase terminando a palestra pública no sábado. O Ari queria que eu fosse para a fazenda, e eu falei, não vou. Essa vez eu vou cuidar de mim, eu não vou. E fui para lá. E cheguei lá atrasada, a porta. Quando eu cheguei, o porteiro, volto logo. Eu falei, pronto. Aí eu liguei lá para cima. Quem me atendeu foi a Maria Célia. Eu falei assim, Maria Célia, eu estou aqui, minha filha. Me perdi, eu moro em Birité e tal. Eu estou querendo entrar aí para assistir a palestra e tal. Ela falou, não, mas já está fechado. Eu falei, mas por favor, deixa eu subir só para ver onde é que é. Ela falou, não, tá bom, então vem. E eu entrei e sentei em frente à porta, que estava aberta, o professor estava dando aula, o Maurício Salles estava dando aula, e aí ele olhou assim, ele falou assim para mim, pode entrar. Eu entrei. Ah, para que eu entrei? Eu entrei, eu comecei a abrir boca. Eu abri a boca. Quer dizer, eu estava com os meus cardios todos, os chakras todos da cabeça, e o cardiochakra, ele pulsava tanto que parecia que ia arrebentar. E eu abria a boca e lacrimejava, e eu via aquela coisa saindo de mim assim, do meu nariz, aquela ectoplasmia, eu não sabia que era ectoplasmia. E ele fica calmo, ele dando aula, calma, fica calma, depois a gente conversa. Quando eu olhei o livro de projeciologia, estava escrito projeciologia, porque muitas vezes, durante a minha existência,
Eu ia ao curso intermissivo várias vezes, várias vezes. Eu estava fazendo um curso aqui, intrafísico, por exemplo, 2 que eu fiz da Nancy e do Wagner Alegretti. Eu fui ao extrafísico, assisti a aula lá também, que foi a aula que ele deu no dia seguinte, e uma colega minha falou, nós tivemos lá hoje, eu não sabia nem onde que era, o que era. Nós tivemos lá no curso intermissivo hoje, nós assistimos essa aula. Quer dizer, eu estava no início do início, eu estava assim, tinha pouco tempo que eu estava conhecendo a Conscienciologia, não tinha nada. E então aconteceu isso tudo, para me mostrar, ó, esse é o caminho. Aí, quando eu vi o livro, eu saí, e custou a passar aquele mal-estar, custou, foi só quando a aula dele terminou. Ele falou assim, eu falei, eu quero comprar esse livro, pode? Ele falou assim, não, ele não tem esse livro aqui, e esse livro também é capaz que não tenha aqui no Instituto, mas você pode falar com a secretária lá que ela arruma para você. Ô, moço, por favor, me dá esse livro, por favor, deixa eu levar esse livro. Ele olhou para mim e falou assim, tá bem, eu te dou esse livro. Mas você veio aqui pela primeira vez hoje, ou você já frequentou algum lugar? Eu falei, não, primeira vez que eu estou vindo. Ele falou, tá, então eu vou fazer um testinho com você. O que você acha que esse livro assim, tem que chama muita atenção? O que tem dentro desse livro? Eu falei palavras terminadas em X. Eu acho muito interessante, eu entendo uma palavra que está escrita aí, terminada em X. Ele virou para mim e falou, o livro é seu. Assim, me deu o livro. Então, eu consegui o livro dessa maneira, tá? Eu aí fui para casa, quando eu abri o livro, eu não entendia nada, e foi. Mas foi desse jeito. Aí o resto me acompanhou, né? Aí o Ari acompanhou, Marlene acompanhou, meu filho também acompanhou um tempo, depois não, aí depois ele voltou, fez esse CP1, CP2, mas foi assim. Então, mas, olha, eu sou uma pessoa que eu tenho um trafor muito grande. Eu tenho 1000 trafares, mas eu tenho um trafor que, para mim, é o máximo, a minha perseverança. Eu sou muito, muito, mas muito mesmo. Quando eu tenho uma informação, enquanto eu não resolvo aquele problema, eu não paro. Porque eu sei que é importante para mim. Entendeu? Então, foi aí, foi desse jeito. Aí nunca mais fui lá no psiquiatra, não. Obrigada, Milces. Milces, agora quem quer fazer uma pergunta é o Ivan. Tá bom, Ivan. Que coisa boa, meus alunos todos aí presentes. Bom dia, Milces, tudo bem? Oi, tudo jóia. Tudo bom? E a Tânia tá boa? Tá bem, tá aí também. Que ótimo. Bom, a Milces, como acho, não sei se foi a Andréia ou o Jades que falou, ela foi a docente aqui no primeiro AMD de Cascavel, com 20 alunos, e só para você ter uma ideia, hoje tem 2, 4, 6 alunos aqui te assistindo. Que beleza, mais muito obrigada, gente. Um aluno de um AMD posterior e uma pessoa de uma cidade vizinha aqui que já participou das nossas palestras, então é o teu grupo. É meu grupo, é o meu grupão. Eu tenho que voltar aí, para dar uma aula aí, para abrir um outro AMD, outro APL, né? APL ali, André. Verdade, isso aí, meu, você já está convidada, tá? Tá, obrigada. Não se preocupa que nós providenciamos aqui a logística. Disso eu sei. Milces, primeiro a nossa gratidão por você ter vindo aqui, participado do AMD, você veio em várias oportunidades aqui. Foi muito importante a vinda de vocês, a vinda da Aracê. Eu não vivi tantas situações quanto você, mas, assim, também tive uma infância com bastante situações que eu não conseguia entender o que era. Tipo, parecia que eu estava caindo num buraco profundo, aquele buraco nunca tinha fim. Aí depois eu fui entender que era projeção, né? Muitos anos depois. E por aí vai. Mas, assim, a minha pergunta, vou tentar formular ela bem simples. Você sempre teve esse parapsiquismo e tal, né? Você sempre conversou com a gente sobre isso, né? Mas quando é que caiu a ficha para você que o parapsiquismo era uma importante ferramenta para assistência? Olha,
Oi, Ivan, muito obrigada por essa pergunta, porque, Ivan, eu tive um tempo dilatado para essa ficha cair, muito dilatado. Por quê? Porque mesmo dentro da Conscienciologia, eu era, né, estava iniciando, e eu tinha ataques, por exemplo, eu não ia, por exemplo, eu não podia ir ao supermercado, não era qualquer um, eu não podia ir a banco, eu não podia ir à feira hippie, à igreja nem pensar. Então, eu era muito limitada com onde eu ia frequentar, onde a casa que eu ia, e eu falava assim, poxa, se é que eu estou no caminho certo, era a minha pergunta, se é que eu estou no caminho certo, por que esse parapsiquismo não acaba? Por que esses sintomas meus não terminam? E aí, um dia, eu conversando com um professor lá do IPC, foi no mesmo ano, em 1999, conversando, porque eu tinha assim, uma sensação de que eu era diferente, que eu causava mal-estar nas pessoas, e isso me chateava muito. Aí ele chama Segismundo, ele é dentista, não sei se ele está ainda na Conscienciologia hoje. Ele virou para mim e falou assim, Mills, foi em dezembro. Eu liguei para ele e falei assim, Segismundo, ele era professor nosso também. Eu estou passando muito mal. Ele falou, mas está ainda? Eu falei assim, estou passando muito mal, eu não sei o que foi. Pode ser, é aquela questão do pensamento, dos pensenes, né, o Ivan? Os patos pensenes, né? É também, o pato pensene também de um contexto de pato pensenes, do holopensene, onde eu estava inserida também, né? Mas eu não entendia isso. E aí ele virou para mim e falou assim, ô Mills, olha, deixa eu te falar, eu vou falar para você fazer TENEPS. Faça TENEPS, Mills, para você acabar com isso. Eu falei, o que é isso, TENEPS? Ele falou, olha, vai no instituto, pega lá um livro de TENEPS, leia o livro de TENEPS, vê se você tem condição de começar a fazer TENEPS. Gente, eu saí de Ibirité, peguei o carro, fui lá em Belo Horizonte, comprei o livro, voltei com o livro. Eu não entendia quase nada. Mas uma coisa eu entendia, assistência. Aí, Ivan, a ficha minha caiu. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer experiências com alguns lugares que eu não podia entrar lá em casa. Exemplo, a adega. Eu entrava na adega, eu sentia mal. Sabe? Uma pessoa que ia lá para casa, um funcionário do Ari que eu atendia, que eu tinha o meu consultório, eu tinha uma clínica lá em casa, e eu atendia o pessoal da mineradora. Que ele ia para lá para casa, eu sentia aquela repercussão. Aí é que eu descobri que, se eu fizesse assistência, eu conseguiria amenizar. E eu comecei a fazer a TENEPS, preparei tudo, arrumei tudo, fiz tudo arrumadinho, tudo que falava lá no livro, eu fiz. E aí comecei a TENEPS. Eu comecei a TENEPS no dia 6 de dezembro de 1999, quer dizer, 6 meses após eu ter encontrado, 6 não mais, né? 8 meses. E aqui, ó, tá vendo? Eu escrevi um artigo para essa revista, Consciência, aqui, em 2018, foi no 14º Fórum da TENEPS aqui, sobre isso, sobre essas questões. Eu fui sabatinada demais, o pessoal gostou demais do artigo que eu escrevi. Então, só assistência. A partir desse momento, a única coisa que eu fiz agora, eu fazia muita assistência intrafísica, assim, doava comida, eu assistia as pessoas, atendia de graça quem me procurasse, eu não cobrava, tanto na área da psicologia quanto na área da fisioterapia, acupuntura. Nossa, mas eu atendia gente demais lá em Ibirité. Eu não media esforços. Eu dava assistência também a uma creche que tinha lá. Eu atendia todas as mães da creche. Então, eu fazia muita assistência. E aí foi melhorando. E tinha o EV, né? Eu adotei o EV como meta para mim. E aí melhorou demais, Ivan. Muito. Mas nós estamos aqui para assistir, para fazer assistência extrafísica, assistir nossos bolsões, assistir a nossa série X aí, que
eu penso que eu já vim muitas vezes aqui, muitas vezes. Eu já estive aqui intrafisicamente falando. Tá? Então, foi assim, eu sarei pela assistência que eu fiz. É tanto que logo em seguida também, daí a pouco, um ano e pouco, eu conheci a Aracê, pelo cartaz da Aracê, a Mater Pensene da Aracê, que é Serenologia, Intrafisicologia e Grupo Carnalidade. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu vou eu vou passar para essa aqui. Eu vou. E entrei na Aracê também. Saí do Instituto e entrei na Aracê, fiquei lá até 2019, né? Mas foi assim, foi desse jeito. E é através da assistência que a gente evolui. É através da palestra, é através do debate, é através de aulas. Nós, professores, quando não, eu estou sentindo muita falta, quando a gente dava aula, gente, era uma assistência fantástica, era muito bom. A gente via as pessoas melhorar, às vezes estava com dor de cabeça, estava com mal-estar, porque nas nossas palestras, você sabe como era, né, o Ivan? Sempre acontecia muita coisa. E, gente, a gente via, doava energia, sempre eu via a pessoa melhorar. Que coisa fantástica, sem você precisar fazer teatro, sem você mostrar, olha, eu estou fazendo assistência para você, sem nada. Você quieta lá no canto, fazendo trabalhando as suas energias e doando a sua energia ali para o campo. É fantástico, é fantástico. Para mim, a Conscienciologia e a Projeciologia me fez muito bem e eu agradeço demais a todo mundo, professor Valdo, a todos vocês. E também eu, de certa forma, eu tive lá, né? Na primeira turma de vocês aí, para quebrar, feito o professor Valdo falou, para quebrar o bolsão lá de Cascavel, tinha que gente muito forte. Para quebrar os milicos de lá, tinha que ser muito forte. Então, era o Paulo, aquele menino... Antônio Berbegier. Antônio Berbegier estava fazendo outra vez, né? E o Mário tinha uma energia que era uma coisa. Mário Tavares. Então, éramos nós 4. Então, gente, mas era muito bom. Então, a aula também, você dar aula, escrever verbete, escrever artigo, isso tudo faz você fazer uma assistência muito grande. É o que eu aprendi agora, Ivan. É o que eu aprendi agora. Muito boa mesmo. Ô, Milces, depois você passa o teu artigo para nós, o nome do artigo depois? Quero dar uma olhada. Esse artigo da consciência? Correto. Tá na revista de 2018, na revista Consciência, 2018. Aí eu passo, quem quiser anotar também, né? Aproveita. Está aqui na revista 2018, 11º Encontro Internacional de Tenepsistas. O volume 22, número 4, outubro/dezembro. Se você entrar no site do CAEC, você acha para fazer download. Tá bom, eu vou procurar. Obrigado. O artigo está aí. Obrigado, Milces. Obrigada a vocês, gente. Ótimo, Milces. E agora a gente tem a pergunta que quem gostaria de perguntar é o Orlando. Orlando? Orlando está aí. Ei, olá. Ei, tá bom? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo? Beleza, melhor agora, vendo essa coisa maravilhosa aí, desse debate, essa energia fantástica que você tem. Nós temos, né, Orlando? Nós temos. A gente procura, né? A minha pergunta é o seguinte, porque desde criança eu vejo algumas informações, eu acho, eu já falei isso em algumas palestras, que eu tive um aporte porque eu nasci em lar baiano, né? Baiano já nasce místico, já leva para benzer, já vai lá naquele moço para ver como é que tá os caminhos, banho de descarrego. Aí uma coisa curiosa, na casa da minha mãe, das minhas tias, todas tinham pé de comida e ninguém pode na sala. Aqueles bem grande, bem bonitão. Eu te pergunto, você que tem esse parapsiquismo aí desde criança, porque eu comecei a assistir, já tinha iniciado, fazendo caminhar, na hora que eu fui olhar, vou ver a Milce.
É porque quando a criança tem um parapsiquismo muito exacerbado, que os pais levam muito para psiquiatra, o psiquiatra, às vezes, empatua de remédio, a criança fica... Aí eles não vê que não tem resultado, aí leva para um centro espírita, normalmente, aí diz que fecha a mediunidade. Eu acho que isso é um prejuízo para a consciência. O que você me diz dessa sua experiência e como terapeuta, como esse parapsiquismo que você tem, o que você me... É uma coisa curiosa que eu disse, qual o prejuízo para a consciência na situação dessa? Olha, Orlando, deixa eu te falar, eu fico muito preocupada com essa questão que você está expondo, porque, infelizmente, eu tive que fazer isso com meu filho, com o Wallace, tá? E nós fizemos, eu e meu marido fizemos, porque para ele não entrar e ter assim, um acidente de percurso maior, tá? Então, nós fizemos, e ele já tinha uns 12 ou 13 anos, mais ou menos. Foi a pior coisa que eu já fiz depois que eu conheci a Conscienciologia, eu não deveria ter feito. E existe isso mesmo. O professor, eu tenho a impressão, Orlando, que o professor tem ele tem uma tertúlia que ele fala algo sobre isso. Eu vou descobrir e vou mandar para você. Ele fala sobre essas coisas de trancar a mediunidade da criança. Isso é um perigo, tá? Em vez de ser trancar para acalmar, às vezes o remédio é contra, faz totalmente o inverso do que nós estávamos pensando. Porque você bloqueia uma coisa que a criança ela veio com uma ProEx para ela cumprir, para ela fazer. Como que fica isso? Meu filho chegou aí, Orlando, a frequentar o IPC. Ele chegou até a fazer CP1, CP2, meu filho. Ele tem um parapsiquismo que é assim, bem parecido com o meu, mas desviou. Entendeu? E eu sinto muito essa questão, sinto mesmo. E depois ele casou, né, e não mora aqui no Brasil mais, e desvirtuou, parou, acabou. Ele hoje é católico, de vez em quando ele tem umas perdengas lá, e ele tem muita sintomas, ele é psicossomático, mas muito em função do parapsiquismo dele, porque ele fala, mãe, tem lugar que eu não posso entrar, mãe, isso. Pois é, vocês foram fazer aquela coisa comigo, e toda razão de reclamar, tá? Mas nós também não tínhamos o discernimento que nós temos hoje. Se nós tivéssemos discernimento, nós não faríamos isso. Porque eu também frequentava, né, esses lugares para saber se eu ia, se lá eu ia encontrar o meu grupo. Daí a pouco eu via, não é isso que eu quero. O negócio meu tinha muito livro, tem muito livro, tudo onde que eu vou tem muito livro, todo mundo estudando, então não era bem aquilo. Mas, infelizmente, e que muitas pessoas fazem isso até hoje com as crianças, faz. É falta de informação, né? Agora melhorou muito. Agora, nesse livro aqui, ó, para psiquismo na infância, Orlando, a Lilian, ela trata desse assunto. Muito bom esse livro aqui. Ok, obrigado. Nada, olha. E parabéns aí pela sua exposição, aí, seu esclarecimento. Tá bom, obrigada a você. Olha, eu vou levar um livro para você aqui, ó. Tá. Já arrumei suas caixas, viu? Já, então tá ótimo. Só que as caixas estão aí, né? Para você. Olha, eu não tenho tanto livro para encher caixa, não, viu? Tem pouco. Alô, um abraço, obrigado. Tchau.
Nós estamos chegando aqui aos últimos minutos, né, do Isso, já são Debatologia. 11 horas, André. Quase 11 horas. Que isso? Como O passou tempo realmente voou, a gente até gostaria, né, de continuar. rápido. E até, assim, nós tivemos aí 29 participações, né, 6 perguntas. E aí eu passo para você para fazer as suas considerações finais, né, do que você achou do debate, a sua experiência, né? Foi ótimo. Nossa, a minha... Gente, todos que estão me assistindo, muito obrigado. Foi ótimo. O amparo de vocês foi fantástico. As perguntas melhor ainda. Olha, eu tive umas 3 repercussões fantásticas a respeito do meu temperamento. Tive muitos insights, muita coisa que eu não dava tempo de escrever, mas eu acho que está aqui guardado. Estou muito feliz. Estou bem tranquila. Nossa, mas foi muito bom. Eu agradeço demais a você, aos voluntários também da Araci, do Office Belo Horizonte. Agradeço demais a todos, agradeço o apoio, agradeço o convite. E vamos em frente. Se você precisar de mim, eu estou às ordens para dar palestra, ou então, e aí? Dá aula. Claro, vão ter várias, né? Para você dar aula para mim. Agradecido. Muito obrigada, gente. E a gente que agradece, né? Realmente, acho que foi um debate realmente, assim, maravilhoso, né? Eu gostei muito, gostei muito. Eu acredito que a repercussão aí para muita gente, muitas. As vivências da gente, às vezes, tocam mais fundo na prática do que a teoria, né? É a teática, né? A teoria e a prática. Mas a teoria é 1%, que o professor Waldo está escrito nos livros dele, e a prática, que realmente é os 99%, né? Então, a experiência, as vivências, a atenção ao extrafísico, eu estou aqui, o que está acontecendo à minha volta, eu estou amparada, eu não estou amparada, o amparo mudou de amparo. Então, isso tudo a gente tem que prestar atenção, gente, porque realmente é um teatro, né, que se apresenta para nós. Basta fazer EV, muito EV, cosmoética, discernimento, laboratório de diferenciação pensênica, o pensene, tomar muito cuidado com o pensene, porque o pensene... Gente, a gente não para de pensar, a gente pensa o dia inteiro, né? Então, o pensene da gente, a gente precisa, porque o autoassédio vem exatamente do pato pensene, né? Do nosso pato pensene. Então, é isso que nos traz também, que nos traz, que faz acoplar muitas consciências na psicosfera nossa, né? Mas é isso, adorei, está muito bom, estou muito feliz, estou muito tranquila. Um beijo para vocês. Gente que agradece, viu, Milce? E passamos aqui para alguns informes, tá? Que a gente ainda tem muitas... no dia 10 agora de setembro, a gente vai ter a live comemorativa da Araci 2 décadas. Vai ser de 19 às 20h30, com o tema Terrenos e Construções, né? Teremos aí os convidados Alexandre Baltazar, Antônio Magalhães e o Celso Luckmann. No dia 16 de setembro, quinta-feira, às 19h, os diálogos da Conscienciologia Aplicada, né? E no dia 19 de setembro, a live Nação Integrada com o tema Grupalidade Sadia, de 15 às 16h30. E o próximo... Por favor, repete esse para mim, André. No dia 19 de setembro, Não, 16, e depois... de 15 às 16h30. Ah, tá. Né? Obrigada. E o próximo evento, né, o Debatologia, será no dia 10 de outubro, com o professor Mário Rosa. Ah, é? Que joia! O próximo, né? Fica o convite aí para todos. Tá bom, obrigada, vou assistir. E aí vamos para os nossos, né, momentos finais aí. Uma foto para quem quiser habilitar os vídeos, para a gente fazer uma foto desse 25º Debatologia. Eu não sei fazer. Não, é só ficar.
Ah, é só ficar? Ah, então Só pronto. ficar para o pessoal fazer uma pra foto, fazer. né, das pessoas. Ah, tá joia. Tá bom. Obrigada, gente. Gente, muito obrigada a todos, viu, pela oportunidade que vocês me deram. Muito obrigada. Um beijo para vocês todos. Parabéns.